Quando a gente fala de uma empresa monopolista, de uma firma monopolista, essa firma ela tem o poder de agir quase que restrito, porque com relação aos preços, né, ela pode determinar o preço que ela quiser e até reduzir a qualidade dos seus produtos, porque a única restrição que ela teria isso seria os seus concorrentes. Como a firma é monopolista, só tem ela trabalhando no mercado, então ela pode ou reduzir a qualidade dos produtos, ou aumentar o preço da forma que quiser, que não vai existir restrição a essas decisões. Bom, respondendo à segunda pergunta, quando a gente fala sobre monopólios naturais, a gente tem que ter em mente que a gente está lidando com uma estrutura que é diferente dos monopólios simples. E entender essa diferença, eu acho que ajuda um pouco a gente a entender quais são as vantagens e as desvantagens de se ter um monopólio natural, tanto para o consumidor quanto para a firma. Nesse caso, dos monopólios simples, né, vamos colocar assim, é fácil a gente verificar quais são as vantagens do consumidor e do produtor, né? Se a gente estiver falando de um curto prazo, onde a tecnologia da firma ela é constante, ela não muda, é, a firma ela pode elevar os seus preços e até reduzir a quantidade, porque o capital não muda, então ele vai trabalhar nessa curva de demanda, não tem concorrência, então ele vai poder agir dessa forma irrestrita. Já se a gente estiver falando no longo prazo, se acontecer algum tipo de progresso tecnológico na firma, isso pode levar a preços menores e uma oferta de quantidades maiores. Só que nem sempre as firmas estão interessadas em investir nesse progresso tecnológico, nesse desenvolvimento de novas tecnologias, inovação. Muitas das vezes ela já funciona de uma determinada forma e é custoso para ela fazer novos investimentos, fazer o progresso, e por isso ela acaba não dando essa vantagem para o consumidor, né? De dar melhoria e essa melhoria acabar fazendo com que a firma consiga produzir uma quantidade maior e consiga reduzir os preços a partir desses avanços. Como a gente já viu na resposta anterior, essas firmas que trabalham no monopólio natural, elas necessariamente trabalham em economia de escala. Quando você trabalha em economia de escala, ela tem a possibilidade de aumentar a produção sem correr num custo maior. Então, ela pode meio que ter a expectativa de poder ofertar esse produto a um preço menor, né? Ela pode atender uma quantidade maior de clientes, fazer uma quantidade maior de produto, prestar uma quantidade maior de serviço, sem aumentar muito os custos, né? Isso não faz com que isso vai acabar não fazendo com que ela aumente e repasse esse preço, que ela consiga trabalhar sempre num preço, atender uma demanda maior e consiga manter o preço. E isso acaba sendo uma vantagem para o consumidor. Outra característica importante desses monopólios simples, né, e que torna diferente das livres concorrências, é porque essas empresas monopolistas elas tomam uma decisão, as suas decisões de mercado, sem considerar a forma com que as outras empresas vão agir. Então a gente não vai entrar no mérito se o Estado ele tem que agir ou ele tem que agir mais ou menos na economia ou não agir. A gente parte do princípio que se ele tem que agir ou se ele está agindo, ele tem que agir a favor da população. Se ele faz a concessão para determinada empresa trabalhar numa determinada indústria, o papel dele vai ser regular a favor da população, porque as empresas que trabalham no monopólio natural, elas são, bem ou mal, elas são monopolistas, né? Elas atendem sozinho um determinado mercado, então elas podem praticar um preço qualquer, um preço que elas quiserem. Só que aí o Estado vai ter que vir e regular, né? Esse preço para que esse preço ele tenha um ótimo social, né? Que não seja tão custoso para a população, até porque a gente está tratando de bens públicos, né? Created using Powtoon.